Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias aqui na Epístola aos Efésios, no capítulo 1, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Nós estamos estudando sobre as orações de Paulo, aqui neste grandioso capítulo. Então vamos à leitura. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o vosso amor para com os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Isso nós já estudamos. Aí vamos para a segunda oração. Sendo iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes, aqui está a segunda, para saberdes, vós, qual é a esperança da sua vocação, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E por último, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou ele em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua mão direita nos lugares celestiais, muito acima de todo domínio e autoridade, e poder e senhorio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Maravilhoso Pai, no nome de Jesus, engrandecido é o teu nome, exaltado para sempre é o teu nome neste lugar. Que alegria é para nós, Senhor. Que gozo é para nós, Senhor, poder nessa noite proclamar que Tu és santo, que Tu és eternamente santo, que Tu és soberano, que Tu és digno. Essa igreja se reúne por causa de Ti, para Te entregar este culto, para Te entregar este louvor, para Te entregar esta adoração. Pai amado, querido Deus, nós estamos aqui para Te honrar, Senhor. De forma reverente, nós estamos aqui para dizer que Tu és o único que tem toda centralidade, toda exclusividade na adoração, no louvor, no aplauso. Tua igreja está aqui, Senhor, para Te honrar. E também, Senhor, nós Te pedimos, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, Senhor. Nos ajude a agarrar a força, a vida desses textos, porque são eles lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos ajuda, Senhor, porque aqui se encontra tudo que nossa alma precisa. Nos ajude, Senhor. Nós Te pedimos que estas palavras sejam o Teu cajado, a Tua vara na nossa vida nesta manhã, porque nós queremos descer até as águas tranquilas, aos passos verdejantes da Tua revelação. Nós clamamos a Ti no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, eu quero prosseguir nesse estudo desta grandiosa epístola, e aqui, vendo alguns detalhes que nos ajudam a compreender toda a sua grandeza, todo o seu profundo significado, toda a sua vida, toda a sua revelação. Nós já vimos, e não carece entrar em detalhes, mas sabemos que esta epístola, ela está dividida em duas partes. Se você começa a partir do versículo 3, que primeiro nós temos uma saudação. Aí depois, do versículo 3 até o versículo 14,
nós temos uma exposição. Aí depois, no versículo 15 até o versículo 23, nós temos a última parte. Na primeira parte, Paulo vai expor aquilo que nós entendemos como ser a doutrina do supremo e eterno propósito que Deus estabeleceu em seu Filho. Depois, nós vamos ver a parte prática dessa epístola. Então, primeiro temos a parte doutrinária e depois temos a parte prática. Essa epístola, ela é assim, irmãos. Ela é uma epístola que nos mostra como entender a vida cristã. A vida cristã, por um lado, é doutrina e, por outro lado, é prática. Os capítulos 1, 2 e 3 da Epístola aos Efésios é doutrina. Os capítulos 4, 5 e 6, prática. Quando você recorda, no capítulo 4, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que andeis do modo digno da vossa vocação. A palavra digno aqui, ela vem de um vocábulo no texto grego, que fala de combinação. Como você vai se vestir, você procura combinar cores, combinar roupas. Então, é isso que significa essa palavra, combinação. E aqui está muito claro o sopro do Espírito, a intervenção do Espírito nas Sagradas Escrituras, o que nos traz consolo, porque é esta a combinação da doutrina com a prática. Se a vida cristã é só doutrina, sem a prática, nós caímos no formalismo. Nós vamos nos tornar cristãos formais, cristãos sem vida. Nós vamos nos tornar uma igreja que vamos nos pender para a religiosidade. Quando se tem muita prática, ou se busca a prática, sem a doutrina, onde nós vamos cair? Nós vamos cair no laço do espiritualismo. O espiritualismo, por um lado, formalismo, por outro lado, o espiritualismo. O espiritualismo é um caminho extremamente perigoso. E eu diria para vocês assim, irmãos, para vocês estudar mesmo esse assunto do espiritualismo, porque talvez seja o grande câncer que existe dentro da igreja hoje. O espiritualismo, pessoas espiritualistas. Espiritualismo não é espiritual. Espiritualismo é uma dissimulação da espiritualidade. E aí que está a grande questão. É que geralmente pessoas espiritualistas, que gostam de espiritualizar tudo, ou gostam de parecer muito espiritual, e toda pessoa que quer parecer muito espiritual, na verdade ela é superficial. Então este ponto é extremamente importante no estudo da Epístola aos Efésios, porque essa epístola nos corrige, porque ela vai nos mostrar que é importante a doutrina e também a prática. E aqui nesse capítulo nós vemos, primeiro ele faz uma grandiosa exposição, mostrando tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que nós temos em Cristo. A grandeza da sua obra é descrita nestes textos de uma forma que você não vai encontrar em nenhum outro lugar da Bíblia. Imagine que são apenas dos versículos 3 do versículo 3 ao versículo 14. Bom, então agora que Paulo termina este assunto, ele vai para a questão prática. Aí Paulo vai dizer assim, que ele, observe bem por favor, ele diz, por isso, também eu, tendo ouvido de vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. A primeira coisa que eu quero que você observe é nessa frase, por isso. Por isso aqui, implica dizer que nós temos que observar o contexto. E lembre-se que no contexto deste versículo 15, Paulo está falando sobre o selo do Espírito Santo. O selo aqui, a palavra selo, implica segurança, implica autenticação.
implica propriedade. Propriedade, autenticação, segurança. Isso é tão importante, meus irmãos. É isso que significa a palavra selo aqui. Porque quando você adquire algo e você precisa ter segurança que isso de fato lhe pertence, é importante você ir no cartório, você ter os documentos. O documento precisa estar selado. Para quê? Para que tenha toda validade, para que tenha toda segurança de propriedade. Então, isso significa esta palavra selo. O segundo significado desta palavra selo aqui é autenticação. Isso aí é validação, é validar que um documento é verdadeiro. Validar. E também propriedade. Se alguém tem um gado, ela precisa colocar sua marca, o seu selo. Aquele gado precisa ser marcado, aquele animal precisa ser marcado. Por quê? Porque ele é propriedade de alguém. O Senhor está colocando isso aqui para nos dar segurança. A nossa vida cristã, ela não é vivida na insegurança, ela é vivida na mais absoluta segurança. A salvação que nós temos em Cristo Jesus não é um presente para um final de semana. A salvação que nós temos em Cristo Jesus é uma dádiva eterna. Essa história que você ganha salvação, perde salvação, depois ganha de novo, perde de novo. Imagina que história estranha. Isso é tão estranho, soa tão estranho que às vezes temos que perguntar para os irmãos: você é cristão há quanto tempo? Eu converti tem uns 40 anos. Quantas vezes você já perdeu a salvação? Nesses 40 anos, irmãos, nem sei contar. É tantas vezes. Imagina que história mais ridícula. Já perdi a salvação, perdi as contas. Não é salvação. É claro também que não vamos banalizar a salvação. Hoje existe pessoas sérias que estão debruçadas sobre isso, sobre a superficialidade da fé nesse tempo. Hoje qualquer pessoa fazendo as coisas mais absurdas se autenticam ou se declaram cristãos, evangélicos. Se você ouvir os relatórios das pessoas que têm vida pública e que se dizem evangélicas, a grande pergunta que você faz é: o que Jesus foi fazer lá na cruz? Ele foi morrer mesmo por quê e para quem? Por que ele morreu? Para quem que ele morreu? Salvou quem? O sangue dele lavou quem? Perdoou quem? O que é pecado hoje? Porque existe uma definição errada do amor de Deus. A banalização da palavra amor é muito grande dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade. É um amor que se permite tudo. E muitos pregadores estão nessa onda. Eu não aconselho ninguém, mas infelizmente às vezes eu tenho que ver algumas coisas que eu não gostaria de ver. Então essa semana, um irmão muito querido, presbítero de uma comunidade, me enviou um vídeo e me implorou para que eu visse aquele vídeo, que ele estava tão assustado com aquele pregador, dizendo aquelas asneiras, que em toda a minha vida cristã, nunca imaginei que aquele homem fosse capaz de dizer aquilo, embora ele diz muitas besteiras, muitas coisas absurdas que ofendem a santidade e a glória de Deus. Ele é um homem que o diabo tem mantido ele com o título de pastor, de servo de Deus, com o único propósito, que a glória de Deus seja exposta à vergonha diante de uma sociedade degradada e caída. Então ele estava defendendo algumas pessoas que são declaradamente homossexuais e que são cristãos. Então esse tipo de permissividade, Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. Só que quem vai para o inferno é o pecador, não é o pecado. Quem vai queimar eternamente lá no inferno é o pecador. Isso está na Bíblia. É o que a Bíblia diz. Então, meus irmãos e irmãs, eu peço a vocês no nome de Jesus, afastem-se de toda forma de ensino que tenta degradar sutilmente a glória de Deus, a santidade de Deus. Afastem-se de todo tipo de leitura, seja lá o que for, que tenta diminuir a glória de Deus, a sua santidade, que tenta diminuir o poder do sangue de Cristo, a força do Evangelho.
Eu encorajo vocês a concentrarem seus esforços, sua mente, coração, na palavra de Deus. Satanás está fazendo uma obra muito grande, dentro dos portões das comunidades cristãs. Me lembro quando fiz seminário, e a gente estudava sobre seitas e heresias. Essa matéria não existe mais no seminário. E sabe por quê, irmãos? Porque antigamente, aquilo que para os cristãos era seita e heresia, está muito longe da grande heresia ou da grande seita que se formou dentro do meio evangélico. O meio evangélico hoje, do jeito que está, se fosse comparado com a igreja primitiva, seria a pior seita, a mais satânica de todas, a mais pervertida. Por isso, meus irmãos e irmãs, não é de agora, já de bastante tempo, anos e décadas, nós estamos aqui sobre ombros de muitos irmãos que passaram à nossa frente, que buscam um retorno ao evangelho genuíno, a maneira de reunirmos na centralidade de Cristo Jesus, tirar o homem da frente, o homem do centro, pregar o verdadeiro evangelho, levar uma igreja que ama o Senhor, que espera a sua volta, mesmo que sejamos poucos neste mundo, mas isso não importa, porque a igreja não é medida pela quantidade de pessoas, a igreja não é contabilizada por números. O que realmente indica e testemunha a igreja não é quantas pessoas estão reunidas num culto, mas se existe pelo menos 2 ou 3 desfrutando da presença do Senhor. É a presença do Senhor entre nós. Por isso, estudar Efésios nesse tempo é tão maravilhoso, é um oásis. Um oásis. Então, ouçam isso, irmãos. Voltemos aqui. Olha o que Paulo diz no versículo 15. E esse versículo 15, que abre essa segunda sessão, ele vai convergir para o último, ou para os últimos 2 versículos. Então, quando ele diz selados, aí depois do versículo 14 ele diz o qual é o penhor. Então, selo e penhor. O selo eu acabei de dizer, segurança, propriedade, autenticidade, garantia da nossa salvação. E o penhor, a palavra aqui, rabon, pagamento. Esse pagamento, ele se encontra em 2 etapas, pagamento inicial e pagamento final. Pagamento inicial e o pagamento final. Aquele que pagou a primeira parte e depois pagou, quitou toda a dívida. E aqui, é claro que ele não está falando de dívida com relação ao pecado, porque lá na cruz, ele pagou toda a nossa dívida, ele não ficou devendo nada a ninguém. A expressão aqui, penhor do Espírito, tem algo a ver com a ascensão do nosso Senhor Jesus, para estar no trono por nós, e a descida do Espírito, o Pai enviando o Espírito para habitar em cada um de nós. Esse é o penhor, esse é o pagamento. O pagamento do Pai é esse: Cristo no trono e o Espírito dentro de nós. Então, aqui você tem um quadro. Por isso que é importante você fazer esta análise hermenêutica, porque a frase por isso cria sentido. Por isso, porque nós temos segurança, autenticação. É isso que ele está falando. Porque temos esse selo de propriedade e esse pagamento completo. Por isso, ele diz: eu ouço falar da vossa fé em Cristo e do vosso amor para com os irmãos. Vida cristã com Deus e vida cristã congregacional. Porque agora o assunto vai se desenvolver a partir daí. A vida cristã é isso, irmãos: nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento entre os irmãos. Aí ele começa a sua oração. Então ele ora. Ele primeiro ora acerca da esperança do nosso chamamento. Isso nós já vimos. Aí depois ele diz: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então primeiro ele fala da vocação celestial. Isso já foi ministrado. Nós temos uma vocação celestial, um chamado celestial. A igreja é uma entidade celestial.
A igreja não pertence aos limites, aos padrões deste mundo. A igreja é uma entidade espiritual, uma entidade celestial. Ela não é governada por princípios deste mundo, por princípios de liderança deste mundo. A igreja não é governada pela psicologia deste mundo. A igreja é governada, aí entra aquilo que Paulo vai dizer no capítulo 4, quando ele trata acerca dos ministérios, aquela mão de Deus, apóstolos, que são aqueles que são enviados, que têm o caráter da obra, profetas, evangelistas, profetas, pastores, mestres. Esses dons aqui são homens dádivas, não são homens que têm títulos, não são homens que são o cabeça da igreja, são os líderes da igreja. A igreja não tem líderes, a igreja tem um cabeça, e esse cabeça é Cristo. A igreja não é governada pela força do homem. O Espírito Santo tem e deve estar à frente para conduzir todas as coisas. É isso que é a igreja, é assim que nós vemos em Atos. Este é o ensinamento do Novo Testamento. A igreja não tem uma fachada denominacional, como se ela pertencesse a alguma instituição. A igreja não tem, nós não temos denominação. Nós nos reunimos assim, porque este é o ensinamento da Bíblia. Algumas pessoas até já disseram, mas se vocês querem ser tanta igreja, então por que vocês não tiram os bancos? Os irmãos vão sentar no chão? Eu já fui questionado, irmãos. Me lembro uma vez que eu visitava uma comunidade, e antes de você pregar, tinha um calvário lá para você passar. Tinha um tribunal. Aí os irmãos fizeram o tribunal deles e começaram a me questionar. Como é que vocês reúnem? Lá vocês têm aparelho de som? Eu falei, temos. Lá vocês estão reunidos num local? Temos. Lá vocês têm, irmão, isso não é igreja. Eu falei, claro que não é. Não, vocês não são igreja. Foi só porque a gente tem um local, tem os instrumentos. Sim. Aí eu olhei para o céu e falei assim, isso aqui que vocês chamam de igreja? Ele falou assim, é. E quando chove? A gente reúne na área de cada irmão. Falei, qual é o problema? Reunirmos numa área onde os irmãos não têm nenhum lugar confortável para sentar, onde as irmãs não vão ter conforto para sentar. E outra, vocês acham certo, maravilhoso essa igreja aqui, porque toda hora que eu falava, um menino passava correndo na minha frente. Isso aqui que vocês acham bonito, organizado? Essa bagunça aqui que vocês chamam de igreja? É assim que o Senhor nos ensinou. Falei, vocês precisam conhecer o Senhor verdadeiro, porque quem vocês chamam de Senhor está enganando vocês. Agora, se vocês entendem que isso aqui é o lugar que o Senhor deu para vocês, e vocês respeitam a maneira como cada irmão reúne debaixo do nome do Senhor, dura quando vocês acham que encontraram o caminho da igreja e condenam todo mundo. Esse não é o problema, se você reúne num lugar agradável, confortável, ou se você reúne aqui desconfortável, como eu estou vendo aqui. Se vocês entendem que isso aqui é a igreja do Senhor, amém. Essa é a luz que vocês têm. Agora, não critique, porque muitos irmãos, eles querem voltar à era primitiva, mas não é a era da igreja, é a era primitiva mesmo. Mas cada um deles tinha um celular no bolso. Foi a primeira coisa que vocês precisam fazer. A maioria dos irmãos aqui nem trouxeram Bíblia, estão lendo a Bíblia no celular. Então vocês têm que achar os pergaminhos, porque isso aqui foi impresso num lugar muito bem feito e organizado. Então vocês acham os pergaminhos para a gente voltar mesmo. Irmãos, não é isso, não importa se é numa casa, se é numa sala, se é num salão, se é debaixo de uma ponte, de uma choça, seja onde for. O importante, irmãos, é a nossa fé no Senhor Jesus e o nosso amor uns para com os outros. Importa é o testemunho. Se é uma grande catedral, porque a igreja não é a catedral, a igreja não é esse salão, a igreja não é essas cadeiras, a igreja não é a reunião, a igreja tem a reunião. A igreja não é o louvor, a igreja louva. Então nós temos que ter esses conceitos, porque esses conceitos são básicos. Esses conceitos são extremamente fundamentais. Então veja que ele coloca esses pontos, aí ele diz assim, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Deixe-me colocar dois textos aqui.
O primeiro texto está em Deuteronômio, capítulo 32, e o versículo 2. E eu encorajo vocês a colocar esse texto de Deuteronômio, capítulo 32, e o versículo 9, com um texto que eu vou citar depois, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Em Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 9 diz: pois a porção do Senhor é o seu povo, e Jacó é a parte da sua herança. A porção do Senhor é o seu povo. Irmãos e irmãs, de maneira resumida, quando você olha para esse texto, você tem que concordar com a grandeza dessas palavras, porque Deus, Ele desejou ter um povo para si. Toda essa história que começa com Adão e Eva, e depois Deus vai reivindicar isso em Adão, em Abraão. Primeiro nós vemos Deus em Adão e Eva, porém Adão fracassou. 2000 anos depois, Deus busca um povo para si por meio de um homem, Abraão. E depois nós sabemos que Deus tem esse povo. Deus tira esse povo do Egito. Deus os conduz numa peregrinação de 40 anos pelo deserto. Deus os introduz na terra de Canaã. Em Deuteronômio, no capítulo 12, você vai ler algumas declarações extraordinárias sobre o que Deus espera deste povo, Ele desejava desse povo, mas também sabemos que este povo falha. E aí nós temos toda a história dos reis, dos profetas, até que encerra-se o cano, essa régua de medir do Velho Testamento. Aí inicia o Novo Testamento, e quando inicia o Novo Testamento, nós vemos uma congregação muito pequena, em torno de 8 pessoas piedosas. Essas pessoas, elas representam os remanescentes desta geração, aqueles poucos que ainda conservam em seus corações o anelo pela volta do Senhor. Então aqueles poucos estavam ali, esperando o nascimento daquela criança, e aquela criança, ela é gerada pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Aí agora nós vemos Deus novamente, por meio do seu Filho, reivindicar o seu povo. Aqui nós temos a história da igreja. Essa história precisa ser vista de maneira muito profunda, de uma maneira microscópica. Nós precisamos olhar com muito cuidado, irmãos, porque eu digo para vocês, o inimigo nesse tempo tem procurado destruir, no conceito, no sentimento dos irmãos, o verdadeiro significado da igreja. Não tem muito tempo eu ouvi uma irmã me dizer que ela estava cansada desse negócio de igreja, que ela estava preferindo mais viver isolada, porque não dá para conviver, não dá para andar juntos. Imagina, irmãos, que teia Satanás armou para esta irmã, e muitos hoje têm cultivado isso. Não, irmãos, não é verdade. Aqui nós temos uma exposição gloriosa sobre a igreja, que a igreja, ela é o povo de Deus, ela é a porção do Senhor. Agora, o texto que eu citei, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, aqui nós temos algumas declarações, que não podemos entrar nelas, porque o nosso objetivo é Efésios, apenas para citar, diz assim: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, vós sois. Você compreende o peso dessas palavras sobre os seus ombros? Você compreende o peso dessas palavras aí no teu coração? Tudo que você ouviu sobre o selo do Espírito, no versículo 14, pode ser muito bem traduzido por estas frases. Por essas frases aqui, o que significa? Essa autenticação, essa segurança, essa propriedade, é o que esses textos, o que essas frases dizem. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, isto é a igreja. Isto é a igreja, isto não é o indivíduo. Não definimos a igreja a partir do indivíduo. Nós definimos sempre a igreja a partir do corpo, a partir da comunhão. Eu, isolado na minha casa, sou meramente um membro, mas nunca o corpo.
Deus se manifesta, se expressa no corpo. É uma medida ali, uma medida acolá. Um pouco aqui, um pouco acolá. Ninguém tem tudo, ninguém faz tudo, ninguém é tudo. Por isso nós temos que pensar na igreja como um corpo, e esta é a ênfase de Paulo. Porque o diabo tem trabalhado incessantemente em 2000 anos de história, 2000 anos, meus irmãos e irmãs. Satanás tem trabalhado para destruir a identidade da igreja, para destruir o caráter da igreja, para aniquilar a vocação da igreja. E nós não podemos permitir isso. Por isso, amados irmãos e irmãs, nosso coração tem que encher de alegria, se encher de gozo, porque nesta manhã, mais uma vez, o Espírito Santo abre a sua palavra, leva todos nós a meditar, a refletir, a considerar o que é a igreja no coração de Deus, porque é por ela e para ela que ele morreu. Paulo vai dizer algo muito especial aqui, irmãos. Mas vamos para a última citação aqui. Então, nessa segunda oração, ele diz: e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Sabe o que é isso, irmãos? Deixe-me falar bem rapidamente. Vou tentar colocar você exatamente como esse texto está escrito. Eu não vou conseguir fazer você sentir o que Paulo sentiu quando ele escreveu esta declaração, ou ele fez essa oração. Mas se você lembrar, em Deuteronômio capítulo 32 e o versículo 49, sabe o que está descrito nesse texto? Eu vou tentar ilustrar. O que significa para mim, especialmente essa oração de Paulo aqui, essas três partes da oração de Paulo. Lembra quando Deus disse para Moisés: você não vai entrar na terra de Canaã? Você não vai entrar. Deus não permitiu Moisés entrar na terra de Canaã. Mas existe algo que eu queria te mostrar de forma muito particular. Deus, graciosamente, ele toma Moisés e sobe lá no Monte Nebo. Aí ele mostra a terra e diz: Alá, ali está a terra que eu prometi para o meu povo. Meus irmãos e irmãs, me passa pela memória e pela mente Moisés contemplando aquilo. Como disse o escritor aos Hebreus, saudando de longe, ele olhando para aquela terra, estarrecido, e dizendo: ninguém pode frustrar os teus planos. Penso eu, que Moisés deve ter olhado, aquele foi um acontecimento único na vida dele. De tantos outros, aquele foi maravilhoso. Deus colocou ele no alto daquele monte e mostrou a terra. Eu estou usando essa ilustração para tentar ajudar você nesse exato momento, nesta manhã. Sabe o que significa você ler esta oração de Paulo? Qual é a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos? É como se Deus nessa manhã estivesse nos colocando no Monte Nebo e fazendo com que eu e você possamos olhar para dentro do véu, para dentro da glória celeste e pensar, meditar, contemplar, adorar, que nenhum dos planos de Deus concernente à nossa vida falharão. Ele vai cumprir a sua palavra até o final da nossa vida. É isso que enche o meu coração. Essas três partes da oração de Paulo nos mostra, nos dá um vislumbre daquilo que nos aguarda. Por isso eu não consigo entender como a igreja, de maneira quase que geral, é divorciada do livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é o ponto mais alto do Monte Nebo na nossa vida espiritual, porque neste livro, eu e você podemos entrar para dentro da glória celeste, mesmo tendo que olhar para baixo, sabendo o que vai acontecer com o mundo. Eu não consigo entender porque muitos irmãos ficam amedrontando os cristãos,
que não têm uma fé fundamentada na palavra, que muitas vezes são vacilantes, e eles ficam dizendo: irmãos, quando o anticristo vier, ele vai nos prender, ele vai nos perseguir, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo outro, e fica inundando a igreja com essas mensagens mentirosas, como se Deus fosse menor, como se nós tivéssemos que viver a vida cristã intimidados, como se nós tivéssemos que viver aqui acovardados. Nós não temos que viver intimidados, nós não temos que viver acovardados, por nada, nem por ninguém. Os cristãos primitivos não eram covardes. Nós não temos que ter medo de nada, nem de ninguém. Nossa vida está sustentada por aquelas mãos furadas. Nós não temos que ter medo. Quando Daniel estava na cova dos leões, ele não estava com medo dos leões, eram os leões que estavam com medo dele. Com absoluta certeza, irmãos. Ele não estava ali com pavor. Essa é a visão que eu tenho, não sei qual é a visão que outros têm, mas essa é a visão que eu tenho. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, a sensação que eu tenho é que eles estavam tendo um banquete à luz de velas com o Senhor. Nós temos passado lutas, temos passado provações, muitas vezes nos abatemos, desanimamos, mas o nosso Redentor vive, meus irmãos e irmãs. Nosso Redentor está vivo, como eu disse há pouco tempo para vocês, citando uma frase que é tão comum que as pessoas dizem: a esperança é a última que morre. A nossa não, a nossa ressuscitou, a nossa está no trono, a nossa esperança voltará para nós. Então nós não temos que temer. Vamos passar por dias difíceis? Sim, mas vamos passar juntos. Vamos passar juntos. Vamos guardar uns aos outros. Vamos suportar uns aos outros. Suportar não é tolerar, suportar é ser suporte. Porque isso é a igreja. Essa é a descrição da igreja. Então aqui nós temos esta declaração tão linda, como se estivéssemos como Moisés no Monte Nebo. Esses textos, eles abrem a realidade da nossa Canaã. E aqui nós temos pelo menos 3 lições. A primeira é que o céu é infinitamente, muito mais maravilhoso do que eu e você podemos imaginar. Porque, irmãos, irmãs, se nós somos a herança do Senhor, se Ele tem em nós a sua herança, nós somos a sua porção, nós somos o seu povo santo, o seu sacerdócio real. E se o livro de Apocalipse nos mostra uma igreja gloriosa, que se ataviou, e que essa igreja, ela é uma grande cidade para Ele. Essa igreja, ela é tão grande, o seu propósito, a sua obra nela é tão profundo, que Ele usa uma cidade para poder falar dela. Essa cidade que tem 12 fundamentos, que tem 12 portas, que tem uma muralha, e que dentro dessa cidade tem um rio, tem uma praça. Essa cidade, ela tem um rio e tem uma praça. Você vai ver e ouvir muita gente cantar sobre as ruas na Nova Jerusalém. Heresia, porque lá não tem ruas. De onde tirou isso? As músicas, irmãos. As músicas, sem inspiração nenhuma, só para deturpar a palavra. É como essas novelas evangélicas que estão aí, só dilui a palavra. Lá a palavra é plateia. Plateia. Quando você pegar a palavra rua lá, em algumas versões, infelizmente, a palavra lá é plateia, é uma praça. E nessa praça tem um rio. Tem um rio. Mas tudo isso é uma visão pictórica, figurada, do que o Senhor quer descrever, aquilo que para Ele é a sua porção, a sua igreja. Você e eu, todos nós. É isso que vai dizer, irmãos. Essa é a noiva, uma cidade nupcial. Eu não me canso de repetir isso para vocês, para ajudá-los a ter uma visão gloriosa da igreja, porque essa visão da igreja nos mostra a vida cristã prática, nos mostra o conceito de Deus, nos mostra o relacionamento com Deus. Porque nós temos um relacionamento deturpado, nós temos uma prática cristã deturpada. Porque se a nossa visão de Deus está errada, com certeza a prática também estará errada.
Se eu tenho um conceito errado de igreja, significa que a minha fé não é uma fé sólida, pode ser uma fé religiosa, espiritualista. Isso quer nos ajudar a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Quando você tem esse relacionamento profundo, não importa o que acontece ao seu redor ou ao seu derredor. Se é o seu cônjuge que vai te abandonar, são seus filhos que vão te abandonar, são os irmãos que vão te abandonar, é a família que vai te abandonar, é a doença que vai chegar, não importa. Porque a segurança que você tem é uma segurança eterna. A certeza que você tem é inabalável. A visão que você tem é a visão de Moisés no Monte Nebo. Você consegue sentir o antigozo daquilo que será a totalidade da plenitude da glória celeste. Ah, meus irmãos, que o Senhor nos ajude nesta manhã. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça ver toda a grandeza daquilo que Paulo está orando. E olha o que ele diz, nesta última parte: qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. Não é o poder de Deus por meio de nós. Ele vai fazer uma descrição do poder de Deus como nunca você poderá ler nas Sagradas Escrituras. Ele vai falar deste poder de uma forma distinta, de uma forma, humanamente falando, nós não vamos encontrar palavras. Paulo usou 6. Ele vai falar, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E a última palavra que ele usa para poder não é a mesma que ele usa anteriormente. Anteriormente ele fala de dunamis, e por último ele fala do poder em ischus, que é o poder inerente, pertencente ao ser de Deus. E qual a suprema? Eu já falei dessas palavras para vocês, cada uma delas. O pérbulo, a força excessiva, grandeza, megaton, que é uma unidade comparativa à explosão de 1 bilhão de dinamites. Aí depois ele usa a palavra, e qual a suprema grandeza do seu poder, dunamis. Segundo a eficácia, a energia, de onde vem a palavra energia, forças com alvos definidos. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia. Depois vem a palavra cracia. Cracia, essa palavra, ela está relacionada ao termo jurídico daquele tempo, que era a força verbal que um advogado usava para colocar um réu em liberdade. E por último, ischus, o poder inerente pertencente ao ser de Deus. Ele não está falando desse poder por meio de nós, ele está falando desse poder que Deus usou para nos salvar. O poder que Deus usou para nos salvar foi muito maior do que o poder que ele usou para criar todo o universo. Gaste alguns segundos aí pensando nisso. Quando Deus criou o universo, ele disse, haja, e houve. Mas quando ele foi nos salvar, Paulo vai falar desse grande poder que ele exerceu em nós. Ele empilha superlativo a superlativo. Ele usa aquilo que os escritores chamam de tautologia, exagero de linguagem. Mas Paulo não está encontrando palavras, e por não encontrar palavras para falar do poder de Deus em nós, ele quer que nós conheçamos este poder. Irmãos, conhecer este poder é algo sublime. Você precisa vir da encarnação, para a transfiguração, para o Getsêmani, para a crucificação, para a ascensão e para a entronização. Esse é o caminho que você precisa fazer. Encarnação, transfiguração, Getsêmani, crucificação, ressurreição e ascensão. Assim como ele usou 6 palavras, você precisa estudar cada uma, ou cada um desses acontecimentos da vida de Cristo, para você ter uma ideia do tamanho do poder que Deus usou para te salvar. O Deus Filho, eternamente Filho, se fez homem. Ele se fez homem. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher, Maria. E depois, já adulto, com 33 anos, ele vai para o Monte Hermon, e ali, pela primeira vez,
Pela primeira vez, os discípulos, Pedro, Tiago e João, viram que ele não era somente o homem de Nazaré, ele era o Deus da glória. João testemunha e diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Naquele dia eles viram que Jesus era Deus com Deus. Ele desce daquele monte da transfiguração e vai para o Getsêmani. E ali no Getsêmani, como diz Hebreus capítulo 5, ele começa a orar com lágrimas. Com lágrimas. Ele ora, o escritor aos Hebreus diz que ele ora para aquele que podia livrá-lo da morte. Como assim, irmãos? Como assim? Jesus orou para não morrer? Jesus orou para que o Pai pudesse livrá-lo da morte? Não. Porque, irmãos, ali no Getsêmani, Marcos vai dizer no capítulo 15, que ele sentiu um pavor de morte. Ele se esgotou de tal maneira naquela oração do Getsêmani, que ele poderia ter morrido ali. Então, os estudiosos, os grandes estudiosos da Bíblia, afirmam que possivelmente ele estivesse fazendo ali uma oração para que ele não morresse no Getsêmani. Porque se você estudar essa cena do Getsêmani, você vai ver que ele chegava a cair. Marcos vai dizer que quando ele orava, ele caía. Ele sofreu uma hematidrose, devido à tensão, à angústia, à dor, o peso, que ele teve que suportar pelos nossos pecados. Ali, ele já estava se entregando na morte. E lembra que ele ora e diz: Pai, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali ele chega ao extremo da sua humanidade. Não é que ele não quisesse morrer por nós, porque lá em Lucas capítulo 9, versículo 51, diz que ele chegou ao tempo da sua ascensão no Monte Hermon, mas ele demonstrou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e ele foi para Jerusalém. Então ele orou, como está em Hebreus capítulo 5, ele orou para aquele que podia livrar da morte, e a Bíblia diz, Hebreus diz que o Pai o atendeu. Se o Pai o atendeu, quando foi que o Pai o livrou da morte? Possivelmente no Getsêmani, possivelmente quando ele foi açoitado, levou aquelas quarentenas de açoite, depois de ter passado tudo que ele já havia passado, coroa de espinhos na sua fronte, um caniço que batia sobre ela, açoites, murros, tudo que ele já havia suportado emocionalmente, tudo que ele estava suportando fisicamente, e agora uma quarentena de açoites, que era um ritual, por um chicote chamado flagelo, que era usado por um especialista na arte da tortura. Ele poderia morrer, possivelmente ele poderia ter morrido ali. Ele orou para que o Pai o livrasse da morte. Por quê? Porque a sua obra não tinha terminado. A sua obra só iria terminar quando ele proclamasse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Enquanto ele não dissesse esta palavra, ele não queria morrer. É isso que Paulo está tentando traduzir em 6 palavras para nós. Ele não está falando do poder por meio de nós, ele está falando do poder que Deus exerceu em nós, e diz assim: ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar acima de todos os céus, de todo principado, potestade, de todo poder, de todo nome, que se possa referir não só neste século, mas também no vindouro, e para ser o cabeça. Olha aí, irmãos, para ser o cabeça de quê, irmãos? Para ser o cabeça do trono? Não. Para ser o cabeça dos anjos? Também não. Para ser o cabeça da igreja, para ser o nosso cabeça. Ele diz: da igreja, a plenitude, daquele que completa todas as coisas. Que lindo, irmãos. Eu entro nesse ponto com muita reverência, com muito temor. Eu fico tanto quanto assombrado, mas o que eu vou dizer para você é algo que eu penso, e penso com muito temor, e penso com muita reverência, com muito cuidado, porque quando você estuda a história de Adão e Eva, você vai ver que quando Deus criou Adão, ele pensava em Cristo, e quando Deus criou Eva, ele tinha em mente a igreja. Quando Deus diz: não é bom que o homem esteja só, ele não estava fazendo uma interrogação, ele estava fazendo uma afirmação. Ele estava afirmando: não é bom que o homem esteja só. Então o Senhor trouxe
Aquela mulher. Aquela mulher é a única no Velho Testamento. A única no Velho Testamento que se compara com a igreja. Quando Salomão escreveu Provérbios, então você tem ali o provérbio que trata da mulher virtuosa. Então todas as irmãs ficam pensando, nossa, meu Deus, eu vou morrer e não vou ser uma mulher virtuosa. Aí ora, e jejum, e clama, e pede oração, irmãos, ore para que eu seja mulher virtuosa. Irmã, você nunca vai ser uma mulher virtuosa. A única mulher virtuosa que vai completar a lista de provérbios é a igreja gloriosa. E graças a Deus que você está inserida nela. Só essa mulher vai agradar. Hoje nós não agradamos, irmãos. Mas ainda bem que nós somos um corpo. Então tem aqueles membros mais frágeis. Paulo dá uma lição linda em 1 Coríntios capítulo 12, irmãos, quando ele fala das particularidades da igreja. Tem os membros frágeis, tem os membros pequenos, mas tem os membros mais fortes. Um membro compensa o outro. Um membro compensa o outro. Por isso que é importante não ficar sozinho, porque um irmão, se eu estou fraco, tem um irmão que está mais forte do que eu. Aquilo que nós estudamos sobre aquela estação de Raymond Pérez, quando a gente voltou lá atrás para entender o que aconteceu, e a gente estudou sobre a ordem da marcha, que se encontra ali no capítulo 10 do livro de Números. Então tinha a vanguarda, que era a tribo de Judá, mas tinha os últimos lá, as últimas tribos, que era o estandarte de Dan. Que lindo, irmãos. Esse é o corpo de Cristo, porque Deus quer que nós vivamos a vida do corpo. E por que Deus quer que vivamos a vida do corpo? Porque Cristo é o cabeça, Ele é o cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo. Então aqui, irmãos, só para terminar, aqui no capítulo 1, ele vai mostrar que a igreja é o corpo de Cristo. No capítulo 2, ele vai mostrar que a igreja é um santuário. Por favor, Efésios capítulo 2. Eles dizem que em todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário sagrado ao Senhor. Nós ainda vamos estudar sobre isso. Então no capítulo 1, ele é o corpo de Cristo. No capítulo 2, ele é o santuário do Espírito. Agora, olha o capítulo 3. Se você puder ver aqui, o capítulo 3 da Epístola aos Efésios, versículo 10. Para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, de principados e potestades, nos lugares celestiais. Está vendo aí o que é a igreja descrita aqui? Se você esmiuçar esse texto, eu vou fazer uma parafrase dele. Sabe o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo 10? Para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Agora onde? Por meio da igreja. Paulo está dizendo que os principados e potestades, eles estão estudando, eles estão aprendendo na igreja o quê? As múltiplas, porque a palavra multiforme vem de um texto no grego que significa as múltiplas facetas, os múltiplos aspectos. Aonde, irmãos? As múltiplas facetas da sabedoria, da soberania, do conhecimento, do poder de Deus, poderá ser conhecido. Você vai no universo, mas o que os cientistas conhecem sobre o universo? 0,0001%. É tudo que eles conhecem. Você quer estudar com um professor que vai te dizer assim, olha, nessa matéria que eu vou te ensinar, eu só sei 0,00,1%. Você vai querer aprender alguma coisa com ele? Não, você vai querer aprender aonde tem pelo menos um professor que possa te dizer, eu conheço 70% dessa matéria a fundo. Já te dá uma pequena segurança. Mas um professor que vai dizer para você, eu conheço 100% dessa matéria. Então não é no universo. O que a gente aprende de Deus no universo é muito pouco. Paulo está dizendo que a igreja é uma escola, onde os principados e potestades estão aprendendo sobre as múltiplas facetas da sabedoria de Deus. Capítulo 4. Mas aqui também, antes de ir para o capítulo 4, tem uma outra declaração da igreja. Aqui no capítulo 3 ainda tem, que ela é um mistério de Cristo. Mas eu gosto muito dessa escola. Para mim, isso é muito importante. No capítulo 4, versículo 24, diz assim, vos revistais do novo homem. O que é a igreja? A igreja é este novo homem. Este novo homem da nova e eterna criação. Capítulo 5, olha o versículo
Olha o versículo 22, Efésios capítulo 5. Vamos ler um pouquinho antes. Aqui tem muitas declarações da igreja, mas eu quero me deter apenas naquilo que para mim é muito importante. No 22 ele diz: as casadas sejam submissas aos seus próprios maridos. Então ele começa a fazer essa analogia. Aí ele diz no versículo 24, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas aos seus maridos. Aí ele vai dizer agora os maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, a fim de apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa. O que é a igreja aqui em Efésios capítulo 5? Uma igreja gloriosa. E a igreja no capítulo 6, aí você tem que começar desde o versículo 10. O que é a igreja em Efésios capítulo 6? Ela é o grande soldado, ela é o valente, ela é aquela que representa o exército de Deus na terra. Irmãos, todas essas declarações carecem de exposição, carecem de ensinamento. E por que eu estou apenas citando? Primeiro, porque não temos tempo, mas para que a gente possa fechar esta mensagem hoje, e que o Senhor possa renovar na nossa mente esse conceito da sua igreja, para que você não viva uma vida cristã sem entender essa profunda verdade. Por que nós insistimos tanto nisso? Insistimos tanto na comunhão, insistimos tanto no encorajamento, insistimos tanto que nós venhamos enfrentar todos esses dias de cabeça erguida, porque o Senhor disse: quando virdes essas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças. Por que insistimos tanto em enfatizar a escatologia? Porque a escatologia, ela é congregacional. Em primeiro lugar, ela é congregacional, é para a igreja. Então, que privilégio é para nós, mais uma vez, estudar este assunto. Então, nós temos que aprender isso, com o nosso coração rendido, com o nosso coração quebrantado, louvando o Senhor, porque o seu sangue nos comprou, o seu sangue nos lavou, o seu sangue nos fez esse corpo, nos incluiu neste grandioso corpo que é a sua igreja. E hoje nós estamos aqui para testemunhar isso, nessa maravilhosa reunião, adorando o nosso Deus, adorando como sua igreja, como sua noiva, adorando como esse santuário, esse novo homem, adorando aonde os anjos estão aprendendo, onde os anjos poderão aprender sobre a graça de Deus. Aonde? Pergunte isso. Como os anjos poderão aprender sobre graça, sobre os aspectos mais profundos do amor de Deus? Aonde os anjos vão aprender sobre a misericórdia de Deus? Em nenhum outro lugar do universo, exceto na igreja. E eles estão aprendendo. E um dia, como diz Paulo, no capítulo 2 e o versículo 7 da Epístola aos Efésios, Deus abrirá as cortinas da glória. Ele vai mostrar para todos estes anjos, principados e potestades, ele vai mostrar a suprema riqueza da sua graça para conosco. Então, meus irmãos e irmãs, e a igreja gloriosa? Ah, irmãos, é isso que eu digo para vocês, é subir no Monte Nebo, porque quando eu leio o livro de Apocalipse, sabe o que enche meu coração? É porque neste livro, Satanás já está julgado, já está aprisionado, já está condenado, e ele será eternamente destruído. Quando eu leio este livro, sabe o que enche meu coração? É que a morte ali não existirá mais, ela será vencida e banida para toda a eternidade. Quando eu leio o livro de Apocalipse, sabe o que esse livro me diz? Que o anticristo e o falso profeta, que se levantarão com força visível, ainda na nossa geração, para poder destruir o testemunho de Deus, eles serão aniquilados para sempre. É o que eu leio, irmãos, é que o mal não existirá. E quando eu leio esse livro, sabe o que eu vejo? É que nós seremos uma santa cidade, uma noiva eterna, um templo eterno, uma família eterna, e que Deus terá em nós todo o seu prazer.
que o Espírito Santo terá em nós todo o seu prazer, que Jesus terá em nós toda a sua satisfação. Eu penso que este é o livro que o inferno mais odeia, é o livro de Apocalipse. E ele tem feito com que muitos cristãos digam: não entenda esse livro. Se você entender isso, já basta. Se você entender que nesse livro Satanás já está julgado, banido, a morte já está aniquilada, o pecado destruído para sempre do nosso ser, que não haverá nenhuma tristeza, eternamente não haverá nenhuma tristeza, porque quando olharmos para a face de Cristo, o seu olhar para nós será como um lenço que enxugará de nós todas as lágrimas. E você vai ter uma sensação quando você olhar para o seu irmão, você vai ter uma sensação em si mesmo. Sabe qual é a sensação que nós vamos ter? É uma sensação tão forte, é como se o pecado nunca tivesse nos tocado. Pense nisso, irmãos. Hoje você não consegue pensar nisso, nem sentir, mas vai chegar um dia que você vai ter um sentimento tão forte da santidade dele, que formou e transformou o seu caráter e te conformou à imagem dele, o senso de pertencimento eterno tão grande, com uma sensação tão forte, como se o pecado nunca tivesse nos tocado. Meus irmãos, eu garanto para vocês, porque a Bíblia diz, nós viveremos isso. E eu posso dizer para vocês, não está muito longe. Por isso glorifique o Senhor, adore o Senhor, seja grato ao Senhor, bendiga o Senhor, porque Ele nos colocou nesse santo corpo, e é nesse corpo que Ele está agindo nesse tempo, para a glória do seu nome. Como diz Paulo aos Tessalonicenses, Ele virá para ser glorificado nos seus santos. Que Deus vos abençoe. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui lendo a Tua Palavra, meditando na Tua Palavra, contemplando por ela Tuas santas promessas, sendo por ela edificados, fortalecidos, encorajados, renovados, Senhor, sendo nesse momento lavados, porque a Tua Palavra nos lava, sendo trabalhado por Ti, porque à medida que a Tua Palavra está sendo ministrada, o Senhor está trabalhando na nossa vida. Obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado pela reunião da Tua igreja, pela reunião do Teu povo neste lugar. Por isso nós queremos Te adorar, Te bendizer nesta manhã. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, recebe, Senhor. Nós clamamos a Ti, recebe nesta manhã, Senhor, toda a adoração da Tua igreja neste lugar. Nós queremos agora, Senhor, comer deste pão, beber deste cálice, e não queremos comer indignamente, nós queremos comer com alegria, Senhor. Nós queremos comer com alegria da Tua salvação, da salvação que o Senhor nos deu. Nós queremos comer com essa certeza deste selo, deste penhor na nossa vida, desta salvação eterna que existe dentro de nós, por saber que não há condenação, nenhuma condenação contra nós, que o Senhor já rasgou e já cravou lá na cruz todo o escrito de dívida que era contra nós. É com alegria, Senhor. Nós queremos ter os nossos olhos abertos nesta manhã, para comer de forma digna deste pão e beber de uma forma digna deste cálice. Ajuda-nos, Espírito Santo. Encontre aqui corações anelantes pelo Senhor. Encontre aqui realmente aqueles que vivem esta realidade da Tua igreja, deste corpo santo, aqueles pelos quais Paulo orou um dia. Esta oração não é apenas a oração pelos Efésios, esta é a oração também por esta igreja, e temos a certeza que o Senhor ouviu, no nome de Jesus. Te glorificamos, Senhor. Amém.